As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Apostos agora. Tudo bem? Ótimo. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Já Obrigada. começamos? Podemos começar. Eu vou te apresentar primeiro, né? Que é importante. Bom, muitos dos alunos brasileiros devem te conhecer já, mas temos alunos aqui também de São Tomé e Príncipe que entrou hoje, né? A Elga, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Portugal, Argentina, a Pâmela. Pâmela, não esqueci de você, Pâmela, porque assim, eu estava aqui falando dos lusófonos, né? O Brasil acaba que dentro dos lusófonos, além de Portugal, é claro, sendo uma referência em indicação geográfica pela quantidade, né, de indicações que já tem. E a Cone, ela, ela é enfim, doutora, mestre e especialista em direito comercial, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela foi diretora, né, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela atualmente ela é professora na FND, na Faculdade Nacional de Direito da FRJ. Ela é especialista, né, atua como parecerista e como perita na área de propriedade intelectual. Tem diversos livros e artigos na área de propriedade intelectual, é, e ela atuou em diversas instituições, né, como a Universidade de St. Gallen, na Suíça. Atualmente, ela é professora da Academia de Propriedade Industrial do INPI, aqui brasileiro, e dei uma resumidinha no currículo para não ultrapassar aqui o nosso tempo, né? Te apresentando. Cone, por favor, a palavra é sua. Eu que agradeço imensamente ao convite, Aline. Aline que foi autora em um livro que publicamos o ano passado, em comemoração ao ano da mulher na PI,
instituído pela OMP, que foi um livro escrito só por mulheres, um comentário ali da propriedade industrial brasileira. E aí eu acho que já é o primeiro passo, vamos dizer, para trabalhar com sustentabilidade, diversidade e inclusão, as ODS da ONU, e a Isabela, que foi me orientando na academia do NPI e também autora nessa obra. Quero aproveitar aqui para fazer um merchan, né? Para fazer uma publicidade, principalmente para os alunos aqui dos países lusófonos, sobre a academia do INPI. Além dos cursos de extensão, nós temos um mestrado e um doutorado muito bem reconhecido pelo MEC, mestrado e doutorado profissional, que hoje, e provisoriamente, mas esse provisório esperamos que se estenda, as aulas são praticamente todas online, em virtude da pandemia, em virtude de outras questões, então é absolutamente gratuito, totalmente gratuito. É uma possibilidade, inclusive, para os alunos aqui de Cabo Verde, da África, de Portugal, enfim, que falem o português e tenham interesse em fazer um mestrado e um doutorado de qualidade gratuita. Mas isso depois vocês podem até me mandar alguma pergunta, alguma coisa que eu possa informar algo. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Todos veem? Sim, só não está em modo apresentação, Cone. Espera aí, então. Agora está. Agora sim. Bom, a Aline me deu esse desafio que foi falar de marcas não tradicionais, em que pese ser o tema do meu doutorado. Mas dentro dessa questão da diversidade, de mecanismos de inclusão, de todos esses temas que a OMP, né, que a ONU vem trabalhando, que a OMP vem trabalhando em cima das ODS da ONU. E foi um grande desafio, a gente chegou a conversar um pouco antes. O principal deles era obter informações a respeito da registrabilidade de marcas não tradicionais nos países lusófonos, uma vez que há uma subdivisão na doutrina brasileira entre marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, que seria a marca de posição, o trade dress, que não é registrável no Brasil, marca de movimento, algumas que a gente vai ver aqui, cores, e as marcas não tradicionais, que eu chamo de sensoriais, os cheiros, o odor, a gustativa, a tátil, que não é permitido o registro no Brasil. E o que acontece com essas não tradicionais visualmente perceptíveis? Elas já estão tão incorporadas na legislação do mundo afora, que é difícil você conseguir detectar nos bancos de dados registros a respeito destas marcas, um diferencial. Aqui no Brasil, o INPI tem por costume colocar tudo em caixinhas. Então, nós temos no sistema lá do INPI, online de registro, a gente tem uma caixinha onde faz o registro da marca nominativa, caixinha da marca figurativa, caixinha da marca mista, caixinha da marca de posição, da marca tridimensional, e temos um manual que vai explicar detalhadamente cada uma dessas situações de registrabilidade, o que é, os conceitos. Esse mesmo costume, a gente não vê essa mesma prática em outros órgãos de registros de marca, de fazer esse detalhamento, de ter um manual explicativo, de ter uma caixinha separada. O que a gente vê historicamente é que o TRIPS, o artigo 15.5, em 94, deixou uma brecha, que foi, na verdade, deixou duas brechas.
que foram os países poderem escolher entre a distintividade ser inerente ou adquirida e o sinal ser visualmente perceptível. Num primeiro momento, e foi essa opção do legislador brasileiro, foi os sinais visualmente perceptíveis. Foi uma restrição, então, ao que a gente poderia, naquele momento, naquele contexto de 1994, chamar de bidimensionais, nominativa, mista e figurativa. Com isso, algumas outras puderam até começar a vir, como a tridimensional, e a marca de posição, o trade dress, mas depois nós vimos, mais ou menos nos idos dos anos 2000, nos anos 90, final dos anos 90 e dos anos 2000, uma grande discussão sobre a registrabilidade por representação gráfica na Europa, e a partir desse momento, uma mudança nas legislações da maioria dos países ou dos países com liderança econômica, como, por exemplo, a China, permitindo o registro de marcas, por exemplo, como marcas sonoras. E o que a gente tem hoje? A gente tem um país isolado, a gente tem um país pária no que diz respeito às marcas não tradicionais. O Brasil, aqui nas Américas, junto com a Venezuela, é o único país que não registra marcas não tradicionais, que só registra hoje, atualmente, com muito custo, ainda com muita polêmica, dessas chamadas não tradicionais, ou melhor, não bidimensionais, como a tridimensional e a marca de posição, Brasil e Venezuela. E Venezuela ainda tem que fazer uma consideração. A Venezuela, ela deixou de fazer este registro quando retrocedeu a sua legislação ao sair do Pacto Andino, que é um pacto que envolve propriedade intelectual entre os países da Colômbia, Peru, Equador, e estava a Venezuela. Quando a Venezuela sai deste Pacto Andino, então eles retrocedem uma legislação de 58, salvo engano, e deixam de fazer. Então, o que a gente vê hoje no mundo todo, basicamente, eu gostaria aqui de ouvir depois os alunos que estão aqui dos outros países, é uma permissividade. A Argentina já faz isso há tempos, registro de marca sonora, essas outras marcas, tanto que a gente tem até dificuldade de encontrar no banco de dados, trade dress, e a gente gostaria de ouvir os outros países aqui, mas o que eu sei, fazendo uma passagem aí pelo mundo, nesses dias, tentando passar pelo mundo, é que realmente só nós é que não fazemos o registro das marcas não só bidimensionais, essas visualmente perceptíveis não tradicionais, e o que tem uma liberalidade muito grande é a marca sonora e a marca tátil. O que vai encontrar mais dificuldade, vocês vão ver aqui, é a marca olfativa e a gustativa, mesmo naqueles que já discutem isso há muito tempo. Tudo isso vem da gente falar de marcas não tradicionais, na verdade, vem da ideia de inovação. Quando eu fui estudar em Sangalen, justamente, que é um grande centro de estudo de direito econômico, para estudar o potencial inovativo das marcas, o quanto a marca poderia ser uma inovação. Não se falava muito nisso. Quando a gente fala em inovação, a gente pensa muito naquela tecnologia, patente, e não como a marca pode ser. Mas, inclusive, a OMP, né, foi pioneira em trazer a ideia de que, sim, a marca, como um processo, ela pode, sim, ser considerada inovadora. E ela traz inovações no processo comercial, no processo de industrialização, ou seja, nos processos técnicos, e hoje no processo de responsabilidade social, no processo de diversidade. Tá? Ela é um direito de propriedade, todo mundo sabe disso,
E duas das teorias que sustentam a marca como direito de propriedade, mas que também sustentam como um componente do estímulo à inovação, são as teorias utilitarista de Jeremy Bentham e do trabalho do Locke. Ambas falam no processo de inovação que o direito de propriedade sobre a marca pode causar e causa. A gente vê, por exemplo, aqui o que é uma tridimensionalidade, um frasco comum e a inovação, que é a nossa famosa garrafa da Coca-Cola, um registro de marca tridimensional aqui no INPI brasileiro. E por que ela é inovação? Ela é inovação porque, primeiro, ela foi criada pensando no pegar sem esse corpo dela abaloado, assim, foi pensado em pegar sem escorregar. Então, foi criar uma funcionalidade, na verdade, o que, na verdade, vai contra o sistema marcário, criar uma funcionalidade. Mas essa funcionalidade trouxe um aspecto visual tão distintivo dos seus demais concorrentes que se torna uma inovação no mercado, fazendo com que, por exemplo, os outros concorrentes tentem, né, principal deles, a Pepsi Cola, também criar algum tipo de tridimensionalidade nos seus vasilhames, nas suas garrafas, mas não, óbvio, com tanto sucesso, com tanta atividade inovadora, vamos dizer assim. Por que a marca se envolve em tudo isso? Porque o sistema de marcas, né, o sistema de marca está ligado ao sistema de marketing, né, ao marketing, a ideia de marketing, que começa a surgir com grande expressão nos anos 80, mais nos Estados Unidos, anos 60, e, vamos dizer, mundo afora, ou abaixo do Equador, nos anos 80. A ideia de que o marketing trabalhar para vender, trabalhar os produtos, criar uma identidade aos produtos é importante. Começa a ser explorado bem largamente a partir dos anos 80. E aí, a ideia de marca, né, para David Acker, um dos maiores autores ligados à questão do branding, é que a marca ela tem uma identidade ligada ao produto, a gente viu aí a Coca-Cola, como organização, né, como indicar a organização, uma marca como identidade da pessoa, né? Então, determinadas marcas, elas vão indicar muito a identidade, o tipo, a personalidade da pessoa, né? Hoje, por exemplo, a gente vê muito falar em moda evangélica. Quando você entra numa plataforma de e-commerce no Brasil, está dizendo a identidade religiosa daquela pessoa, né? E essa marca como um símbolo, como um símbolo de autoexpressão, geralmente essas são as marcas de luxo. E hoje eu puxo ali marca símbolo como responsabilidade social. A marca passa a ter um papel na responsabilidade social ou nesse todo esse processo de inclusão, diversidade, e sustentabilidade que o mundo exige, tá? Na verdade, eu tenho uma visão econômica do porquê que o mundo passa a exigir isso. Não é porque o mundo é bonzinho, não é porque o sistema capitalista é bonzinho. Na verdade, começa a se exigir essa questão toda, os países acima do Equador, vamos dizer assim, economicamente poderosos, como uma forma de, na verdade, criar uma identidade de marca própria dentro dos seus países e uma barreira, de certa forma, comercial e econômica para a entrada de produtos vindos dos países em desenvolvimento.
Na verdade, então, no sistema capitalista, a ideia de responsabilidade social das empresas e todas essas legislações que foram criadas, num primeiro momento, foram criadas numa forma de criarmos mais equidade de gênero, eliminarmos preconceitos raciais ou de gênero, mas, na verdade, criar obstáculos mercadológicos. Só que a gente tem que observar os obstáculos, na verdade, como mecanismos. Por quê? Porque, por outro lado, nós estamos em países, abaixo no hemisfério sul, com extrema diversidade social, apesar de todos os problemas econômicos, biodiversidade, etc. e tal, como a gente viu aí. Então, hoje, o que a gente vê é que essas vantagens criadas no sistema capitalista para quem trabalha com responsabilidades sociais, para marcas que fazem inclusão, hoje é uma oportunidade para ingresso no mercado de empresários do hemisfério sul, de países como os nossos países em desenvolvimento. Então, a marca ela vai gerar para as pessoas, a proposta dela é gerar um valor, né? Um valor que vai agregar, lógico, um valor ao produto, benefícios funcionais, né? Como a maior qualidade, benefícios emocionais, então eu vou criar ali a ideia de toda uma identidade emocional, da John Deere, de todas essas cores, de um produto americano, e aí eu crio uma série de outros produtos ligados àquele produto originário, e de benefícios de autoexpressão, como marcas daí, de luxo, que patrocinam, por exemplo, aí nós temos a Ferrari, e dentro desse segmento de tratores, a marca Case. Nesse segmento de tratores é bem engraçado que ela é a Ferrari das marcas. E hoje a gente vê as marcas criando benefícios ou valores ligados à inclusão, diversidade e à equidade, as marcas preocupadas com isso. Então, o branding sensorial, que está ligado às marcas não tradicionais, ou a marca tátil, a marca olfativa, a marca sonora e mesmo as tridimensionais, né, as que saem da bidimensionalidade, elas vão ter um papel muito importante e começa a grande expansão ali em chamar atenção para essas questões, tá? Apesar do meu tema ser marcas não tradicionais, Aline, querida, não tive como não falar da marca de certificação, que não tenha uma relação direta com a forma, porque a questão das marcas não tradicionais, ou não convencionais, ou nova marca, ela está ligada à forma de apresentação ou à forma de registrabilidade delas, e a marca de certificação, que, na verdade, está ligada à natureza. Nós temos a marca de produtos, de serviços, temos as marcas coletivas e temos as marcas de certificação, e vocês acabaram de ver com a Kelly, por exemplo, os sinais distintivos e indicadores de procedência e geográfico. E hoje a gente vê um número muito grande de empresas importantes, investindo em marcas que busquem mostrar este valor criado, este benefício criado para os seus consumidores, ou este valor de marcas inclusivas, de marcas diversas, ou de marcas sustentáveis, ou de marcas com equidade. Tanto marcas tradicionais, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Reserva é uma marca brasileira, muito famosa, que está em muitos shoppings. Eu realmente desconheço se ela está em outros países, eu peço essa desculpa para vocês, mas criando toda uma linha de produtos e uma marca chamada Adapt-E, né? Ligada a uma moda sustentável.
Depois, o que a gente vê também é várias marcas próprias, não marcas destinadas a isso mesmo, criadas a serem marcas voltadas a uma identidade de autoexpressão, de inclusão, de diversidade, principalmente no mundo da moda. E que se certifique que essas marcas seguiram um ritual realmente que busca a inclusão, algumas certificadoras, né, como essa guia de rodas, que vão dar inúmeras instruções de como essa moda, né, tem que ser inclusiva verdadeiramente, como é que tem que ser o botão, como é que tem que ser a adaptação desta moda. Ela vai certificar. Então, duplamente um papel. Criar marcas que mostre, ou submarcas no seu grupo de marcas das empresas, que mostre diversidade, inclusão, sustentabilidade e equidade, que esteja amparado nas ODS da ONU. E isso gera um fator econômico, que é, por exemplo, estar enquadrado nas resoluções da Comissão de Valores Imobiliários brasileiros, já de cara, e entrar no mercado europeu dentro dos padrões exigidos para as empresas que têm ações no mercado europeu de cumprimento de regras de inclusão, diversidade e sustentabilidade nesse aspecto. E isso vai gerar um valor agregado para a empresa, para as ações e para o valor das marcas. E a possibilidade de acesso ao mercado econômico mesmo, a emitir títulos, a obter valores, a emitir ações nesses mercados desenvolvidos. Só que há um descompasso muito grande no Brasil do que o que se tem e o que se registra. Tá? Então, nós temos já diversas certificadoras ou diversas marcas trabalhando com diversidade, sustentabilidade e inclusão, com as ODS, mas a gente tem pouca busca pela registrabilidade. Então, dessas 4 marcas da moda ali, que exemplificadamente eu mostrei para vocês, a gente vê aqui a Adapt da Arezzo, que é da marca Reserva. Depois a gente vê também a Adaptwear, e sem muita certeza, apesar de eu ter procurado ali nos sites, essa ICO, se ela é realmente essa ICO uma dessas aqui, tá? E não vemos, por exemplo, o lado B, o registro da marca lado B. Eu não detectei, pode até ter alguma falha aqui, confesso para vocês. Muito menos eu vi o registro da marca de certificação, que é a Guia Rodas. Então, a certificadora não tem um registro de marca de certificação, essa certificadora de sustentabilidade aqui. E é necessário, por exemplo, essas certificadoras, a certificadora que eu estou falando aqui, ela vai ver, por exemplo, várias questões para ver se a marca ela é inclusiva mesmo, né? O botão magnético, se é fácil, disponibilizar áudios descritivos das peças. Aliás, eu comecei com uma falha muito grande, que é não fazendo a minha descrição aqui, que nós podemos ter algum deficiente visual. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, não natural, na faixa de 50 anos e uso óculos. E outras questões que especialistas no assunto, que trabalham com isso, vão determinar que a empresa tenha para ter uma marca realmente inclusiva, ou diversa, ou social. Mas ela não tem o registro como marca de certificação. O que tem de registro de marca de certificação voltada a essa questão? Uma marca minha e de outras 2
amigas professoras da Universidade Federal, da Universidade Estadual de São Paulo e da Federal aqui do Rio de Janeiro, uma marca de certificação de busca de equidade de gênero. Mas por quê? Porque eu trabalho com isso há alguns anos. Então, lógico que quando as minhas amigas professoras desenvolveram os padrões de certificação, né, por serem duas pessoas conhecedoras do assunto, direito de gênero, direitos humanos, etc. e tal, a primeira preocupação minha foi registrar esta marca de certificação no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, até antes mesmo de todo o processo de certificação estar testado como hoje está, né? Na verdade, a gente ainda não somos professoras, não é um produto que esteja certificando. Dentro em breve, sim, agora temos um investidor aí que vai trabalhar isso para a gente. Há várias leis que hoje obrigam as instituições no Brasil a trabalhar com a equidade de gênero, até os próprios tribunais de justiça agora têm que ter uma equidade de gênero. Então, a gente já viu há alguns anos atrás a necessidade de ter uma certificadora nesse sentido. Mas só temos esse registro, porque minhas duas amigas não conheciam, porque eu trabalho na área. Então, há um descompasso entre o que se faz na prática, diversas marcas trabalhando com o tema exclusivamente, diversas certificadoras e a busca pelo registro no INPI e pelo registro internacional, por exemplo, via Protocolo de Madrid, ou pelo menos saindo do Brasil para isso. Estou dizendo do Brasil afora. E aí a gente vai ter diversos motivos para isso, que se tiver tempo, depois a gente pode debater um pouco, porque que eu acredito que a gente tem uma pequena procura. Então, mais um exemplo por exemplo, aqui nós temos várias marcas de tecnologia para inclusão digital. De pessoas surdas, de deficientes visuais, Maca, Motrix, Xulia, Microfênix, algumas delas, muitas delas criadas dentro do seio da universidade, e este é um motivo, às vezes, para não registrabilidade, a falta de recursos, a falta de conhecimento, de recursos mesmo, e de apoio financeiro para o pesquisador poder registrar a sua marca em muitas das universidades brasileiras, e outra, a própria falta de desenvolvimento de uma marca mesmo, de marketing, né? De branding, para criar palavras, sinais que distinguam essa tecnologia inclusiva. Interruptor de aspirar e assoprar, né? Não tem uma marca. Rastreio de olhos, software de reconhecimento facial, né? São descritivos, não seriam registráveis como marcas, né? A gente também tem que pensar que inclusão e diversidade, ela não está só ligado à questão dos PCDs, das pessoas com deficiência, mas também a questão do idoso, né? Então, a gente tem toda hoje uma população mundial cada vez mais envelhecida e com necessidades de autoexpressão e necessidades funcionais, né? De autoexpressão e funcionais, como, por exemplo, fraldas geriátricas, calcinhas geriátricas, e aí vai, né? Ou, por exemplo, como a marca Pentes, que não tem nada a ver com a questão do geriátrico, mas é uma calcinha ecológica de reuso em relação à menstruação. Isso é um case de sucesso aqui no Brasil, agora que eu lembrei. Eu vou trazer aqui uma inquietude, que talvez seja um momento para a gente poder, o sistema da propriedade industrial, estimular que essas empresas que estão trabalhando com essa questão busquem os bancos de dados e registrem, termos uma classe ou termos
linhas de produtos e serviços descritivos de inclusivo, sustentável, diverso, ecológico, ou seja, que esteja ali as claras. Porque quando a gente vai lá, naqueles registros que eu mostrei, por exemplo, da Adaptwear, ele é na classe 25, roupas em geral. Ele não faz um descritivo, porque o classificador não tem, de marcas para inclusão de PCDs. Né? Ele poderia fazer? Poderia. Paga uma taxinha a mais para fazer a descrição livre? Poderia. Mas acaba sendo muito mais simples usar o clique do classificador de Nice. E nós não temos no nosso classificador uma classe específica, o que poderia ser um estímulo, e não temos nas próprias classes dos produtos ou serviços uma linha destinada com termos que mostram que esses produtos são produtos inclusivos, sustentáveis, etc. e tal. O que poderia, inclusive, afastar problemas de registrabilidade em relação a anterioridades dentro de uma mesma classe. Então, temos lá um ADAPT para uma roupa comum e temos um ADAPT para uma roupa inclusiva. E o examinador poderia observar aquilo e falar, não, públicos distintos, não temos problemas aqui, apesar do termo ser igual, de termos confusão, se nós tivéssemos essa especificidade. Agora, recentemente, por exemplo, a OMP fez diversas sugestões, segundo o website do INPI, de inclusão de categorias de produtos ou serviços, está aqui o que estava descrito no site, e nós não temos ainda isso. Então, aqui, sugestão para a OMP, Isabela, né? Poder pensar nessa inclusão desses termos, que eu acho que seria uma forma de estimular. Não seria a solução, mas seria uma forma de estimular, né? O que nós temos, então, sobre marcas não tradicionais? São sinais incomuns, necessariamente são distintivos, e eles podem ser novas percepções sensoriais ou percepções visuais, que é a não bidimensionalidade. Em qualquer lugar que a gente vai ver isso. Uma independência física do produto, difícil de se classificar, que não são admitidas em grande número de países. A gente vai ver essa ideia aqui nas doutrinas mais antigas, se vocês podem observar aqui. O que é condição sine qua non para qualquer marca, todos aqui sabem? É que a marca tenha distintividade, seja ela uma marca não tradicional, né, sensorial, visualmente perceptível não tradicional, ou não. Né? E aí é que mora o problema das marcas não tradicionais, principalmente das marcas não tradicionais relacionadas a uma situação de inclusão, de diversidade. Até que ponto elas não são meras funcionalidades técnicas ou ornamentalidades? Tá? Então, eu posso ter uma marca de posição destinada a melhorar o reconhecimento de uma pessoa com visão monocular, um PCD com visão monocular. Eu posso ter uma marca sonora destinada a melhorar o acesso aos produtos por uma pessoa surda. Eu posso ter uma marca olfativa, eu posso ter uma marca tátil, eu posso ter uma marca até mesmo de expressão de identidade de gênero, de questões raciais. Mas até que ponto eu separo isto de uma funcionalidade técnica criada para melhorar as condições de uso daquele produto por aquele grupo de pessoas? Isso é uma dificuldade que tem que ser ainda enfrentada. Eu, às vezes, né, Aline, eu não sou uma professora que esclarece muito, eu trago muita dúvida para se pensar um pouco, né? Faz parte um pouco isso. Uma marca que é a marca não tradicional
que era uma ficção científica e hoje é uma realidade, e que ela realmente tem um papel inclusivo muito forte e teve uma grande expansão na pandemia, quando as pessoas se recolheram e passaram a usar muito computador, são os hologramas, né? Isso aqui é um filme, acho que conhecido de todos, em todos os países aqui que fazem parte, e a gente vê hoje como uma possibilidade já real, por exemplo, um anúncio da Porsche em 2014, aonde você recebia numa revista uma, essa pirâmide, né? De material plástico, coloca no seu celular e você vê o produto holograficamente, né? E isso pode gerar diversas facilidades, e hoje você associando a, a holografia à questão sonora, você vai ter aqui a possibilidade, inclusive, de ter uma marca holográfica destinada, por exemplo, a pessoas cegas, que vai fazer a descrição ou de alguma outra forma em auxiliar. Outro sinal não tradicional que eu entendo como inclusivo, eu não vi isso em nenhuma literatura sobre isso, isso é com entendimento meu, é a marca gestual, que é uma marca visualmente perceptível, mas considerada não tradicional, né? Veja que esse símbolo e arroba, que é um símbolo muito conhecido aqui no Brasil, ou o próprio dar de mãos da Nokia, ou o gestual famoso numa das Copas do Mundo de uma marca cervejeira brasileira aqui, poderiam ser facilmente reconhecidas por deficientes, ou mesmo, nós temos que pensar no seguinte, pessoas com baixo grau de instrução, né? Nós temos que pensar na diversidade, na inclusão, não só nesses aspectos todos que eu estou falando, mas a diversidade e inclusão das pessoas economicamente excluídas, né? E a possibilidade de você ter um gesto que significa um produto ou um serviço facilita no número em países aonde você tem um baixo grau de escolaridade. Aline, quando eu estiver esgotando meu tempo, me fala, tá? Então, no Brasil, a gente tem hoje em torno de 20% da população com baixo, segundo o último censo, um baixo grau de escolaridade. No Brasil, de novo, nós temos como irregistráveis, por força desse artigo 122, por força de uma legislação que não se modernizou junto com as outras do mundo afora, nos idos dos anos 2000, as marcas não visualmente perceptíveis, as marcas sensoriais, sonora, olfativa, gustativa e tátil. Não tem jeito, elas não são registráveis. As outras, visualmente perceptíveis, como gestuais, tridimensionais, marcas de posição, algumas já foram regulamentadas pelo INPI, possíveis de registro, outras estão sendo registradas nessas outras caixinhas, mas elas são o que são, como a gente viu ali atrás, e uma hora vai ter que ser enfrentado pelo órgão registral, porque a lei não as proíbe. Agora, não ter a possibilidade de registro de uma marca sonora, olfativa, gustativa ou tátil no Brasil, não quer dizer que a gente não tenha proteção. A gente tem a proteção pelo Instituto da Concorrência Desleal. Então, toda vez que eu tiver uma situação onde o interessado, o terceiro, esteja buscando desviar fraudulentamente a clientela, aproveitar parasitamente, denigrir a marca sonora, olfativa, gustativa ou tátil, mesmo que não seja registrável, eu posso estar protegendo via concorrência desleal. Então, não é porque a entrada da Netflix, aquele sonzinho da Netflix, né? Tlim, 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 não é registrável no Brasil, que uma outra empresa de streaming, uma outra empresa de radiodifusão, uma outra empresa desse segmento, pode sair usando, confundindo as pessoas como se Netflix fosse, ao ouvir, né? Pode a Netflix se valer
da concorrência desleal. No Brasil, a gente tem uma marca olfativa muito característica de uma empresa brasileira, que se expandiu até pelo mundo, que é a Grendene, que é a Melissa, que é um cheirinho de chicletes, registrado na Europa, registrado nos Estados Unidos, cheirinho de chicletes, muito característico do produto, das lojas, que não é registrável no Brasil, mas não quer dizer que eu posso sair fazendo outros calçados com cheirinho igual a este da Melissa. A marca Tátil também é uma marca que a gente pode entender ela, e ela nasce, na verdade, com essa ideia. Ela nasce, na verdade, com a ideia de criar, através do braille, sensações de leitura e de compreensão do produto. Tá? Então, a marca Tátil, ela nasce originalmente nos países que a registraram, e o Stevie Wonder foi um dos que tem vários registros, né, para auxiliar as pessoas cegas. Então, tanto a própria expressão do braille da palavra, do sinal, quanto no sentir a superfície de um produto como esse que vocês estão vendo aqui, de um vinho, etc. e tal. Então, a marca Tátil, ela nasce muito com essa função realmente inclusiva. Depois, na verdade, vai perdendo um pouco a força o uso de registros de braille, porque o próprio deficiente visual ele passa a ter a tecnologias, inclusive, como o Dayvox, o Dayvox e outras tecnologias inclusivas, e passa a usar menos o braille. Né? Principalmente o deficiente visual que tem uma deficiência adquirida, né? Não de nascença. Então, ele usa muito das tecnologias para poder compreender. Mas é uma facilidade para ele ter aqui, identificando ao pegar, através do tato, saber, por exemplo, realmente estou com whisky Old Parr pela garrafa. Estou aqui com uma bolsa de couro da Louis Vuitton, e assim por diante, porque ele vai ter essa percepção, né? Ouva teu som. E marca, então, a gente pode também ter o outro lado da moeda, que a marca é um instrumento de inclusão, diversidade, ou ela também pode ser um instrumento de preconceito. E hoje estamos vivendo uma evolução, né, de discutir tudo isso, né? Lugares de fala, quem tem lugares de fala, né? E que momentos históricos que também que nós estamos falando. Então, hoje, um restaurante chamado Senzala, o que há vários no Brasil, né, chamado Senzala, não é considerado hotel, enfim, estabelecimentos ou mesmo roupas, não é considerado é considerado uma expressão de cunho preconceituoso. Porque remete a toda a nossa triste história da escravidão. Então, a gente tem diversas leis ou projetos de lei, como esse aqui, por exemplo, tentando proibir o registro como nomes de empresa. Então, a gente já tem vários estados brasileiros, projetos de lei ou até leis, que proíbem registros como nome empresarial. No INPI, nós não temos algo expresso sobre isso. Nós temos um inciso que diz que os sinais contrários à moral e ao bom costume. Mas aí há uma grande discussão se senzala, crioulo, coisa de preto, seria contra a moral e aos bons costumes. Não são termos que estejam no nosso dicionário como termos ofensivos, como termos imorais, como palavrões, como palavras de baixo calão. Mas são termos que já não são mais aceitos pela sociedade de um modo geral. Né? Não são termos mais aceitos. Então, o INPI hoje vive um grande dilema de tentar usar este artigo para indeferir esse tipo de marca que possa ser considerada ofensiva, preconceituosa,
mas, ao mesmo tempo, tentar compreender o lugar de fala, porque essas expressões elas também vão ter lugar de fala. Então, por exemplo, coisa de crioulo, tinha que ser preto. A princípio, o NPI indeferiu, mas, ao ver o que são essas marcas na prática, na internet, a gente vê que são entidades ligadas à questão racial, que estão fazendo produtos inclusivos, né, produtos buscando divulgar a identidade racial, né, das pessoas, das pessoas pretas, ou, no caso aqui de coisa de crioulo, uma ONG. Talvez isso seja muito típico do nosso português, que tem essa dupla, esse jeito de falar, como é que eu poderia dizer? Irônico, né? Então, eu uso uma expressão preconceituosa, na verdade, para chamar a atenção. Estou me fugindo um pouco o termo aqui, mas, na verdade, eu não estou sendo preconceituoso naquele uso. Mas o NPI está numa cilada. Os órgãos no Brasil estão numa cilada, precisa de uma modificação da lei, precisam de um instrumento para a gente poder ter isso mais claro. Tá? Eu acredito que nos países de vocês também. E aí, nós vamos ter diversas marcas registradas, e aí vai ter uma interpretação também muito única do que nós vamos ter ali de não diverso, como pizzaria do gordo. Nós poderíamos estar falando numa atitude preconceituosa, uma gordofobia. Poderia ou não, 12 anos. Plus size, né? Para vestuário. Poderíamos ou não estar falando de uma marca gorducha, para uma ducha, na verdade, não é para roupa. E outras questões. Aqui, desculpem, o quadrado acabou ficando em cima. É cura gay, tá? Mas, na verdade, é uma ONG, né, falando contra, na verdade, essa situação, e loguei uma marca de vestuário para gay. Tá? Então, nesse caso aqui, houve uma busca de saber o lugar de fala dos registrantes. O que nós temos de paradigma lá fora que, a respeito dessas expressões? São dois casos da Suprema Corte Americana, um que é da banda coreana lá, The Slam, e o outro do Redskins, um time de futebol americano, e que, na verdade, o que a Suprema Corte Americana, baseado na legislação deles, veio a entender é que o Estado, ou seja, o SPTO, não deve interferir nestas situações, que ferir a liberdade de expressão, o Estado dizer se é preconceituoso usar de Islã, registrar ou não, ou Redskin. Não é o Estado que deve interferir. Então, ele aboliu do Latam Act, a Suprema Corte, a possibilidade de que o Estado americano, né, o SPTO, pudesse dizer o que é preconceituoso ou o que não é preconceituoso nesse caso. Até por causa desses dois casos, porque o The Slam é uma banda coreana, mas a princípio era visto como pelo órgão registral como preconceituoso, mas não era, eles tinham, vamos dizer, lugar de fala, né? Olhinhos puxados aí. E, agora, o Redskin, diferentemente, havia ali uma interpretação de que havia realmente esse time usando de uma forma a ser preconceituosa em relação aos povos originários americanos. Eu encerro por aqui, mas muito mais para a gente bater um papo, saber como é que está aqui, o que vocês têm nos meus contatos, mas depois vou mandar essa apresentação, vou mandar alguns documentos que fiz nessa pesquisa, também na plataforma ou para a Aline,
algumas dissertações, teses de doutorado que tem sobre isso, que não são minhas, para vocês terem como material aí de leitura extra. E eu gostaria de ouvir do pessoal aqui que é de fora, como é que é o registro no Portugal, sei que é permitido, é, como é que é o registro na África do Sul também é permitido? Não, não é África do Sul, é Cabo Verde que tá aqui. O registro de marcas não tradicionais. Como é que estamos com essas questões? Eu adoraria ouvir, se a gente tiver tempo, né, Aline, para esse debate. Temos 5 minutos. Quem quiser abrir o microfone e falar da experiência dos seus países, temos aqui Angola, Moçambique, temos São Tomé, então fiquem à vontade para falar. Se quiserem também, ninguém aqui é obrigado. Quem tiver dúvida também pode mandar tanto pelo chat quanto abrir o microfone, tá? Ó, Liliane, por favor. Cone, a sua audiência está aqui do outro lado do continente, hein? Eu não sei, mas eu prometo para você que anotei aqui a lição de casa, que eu vou saber como funciona em Singapura e compartilho com você. Então, Singapura especificadamente, eu até não conheço, vou adorar saber, mas eu sei que a maioria dos países asiáticos, né, Filipinas e outros países aí asiáticos, permitem com tranquilidade o registro de marcas não tradicionais. E, por outro lado, o que eu sei sobre essa discussão sobre inclusão e diversidade acaba não tendo muito, por ser uma cultura talvez um pouco mais fechada. Mas Singapura, eu realmente não sei especificadamente. Mas eu Anotada vou a lição de adorar. casa, sim. Quem pediu os contatos da Cone, eu coloquei o e-mail dela no chat, para quem quiser conversar com ela. Meu Instagram é Também tem nos fácil. slides. E se vocês quiserem, gente, a gente tem 4 minutos. Ó, a notícia aqui em Angola. Em Angola não são permitidas as marcas não tradicionais. Apenas se permitem as tridimensionais. Então, uma situação parecida com a do Brasil. Nem a marca de posição, como o Labotan, por exemplo, o sapato solado vermelho do Labotan. Quem é de Tem que Angola? esperar a Carla, que escreveu aqui, Carla Carvalho. É, eu, eu não sei se mais alguém quer falar. Eu sei que tem a Nídia, que é daqui de Moçambique, que ela estava aqui. Não sei se ela teve que sair. A de posição também é possível, a Carla Então, esclareceu. então, Carla, nós estamos numa situação parecida, que é a possibilidade de registro das visualmente, não tradicionais, visualmente perceptíveis, e não registro das não visualmente perceptíveis, sonora, olfativa, gustativa. Na verdade, a gustativa, até vou fazer uma colocação aqui, não tem nenhum lugar no mundo, nenhum lugar ainda conceder um registro de marca gustativa, tá? Há uma questão da própria funcionalidade aí. A marca olfativa, sim, a marca sonora, tranquilo, e a marca tátil também. Quando a gente não tem perguntas, Aline, o professor fica preocupado. Ou a aula foi muito esclarecedora, ou foi muito complexa. E a Depois Cone, você me gente, conta. ela tá, e a Yumi falando, no Japão admite marca sonora. Sim, sim. Ah, eu não sei se Elga quer falar sobre São Tomé, se alguém mais quer trazer alguma coisa. Ah, e, gente, só aproveitando o último minutinho da Cone aqui. Mais uma vez, reforçando, a Cone está disponível no e-mail que eu coloquei no chat, nos demais contatos que ela colocou no slide. Todos os slides ficam disponíveis para vocês via a plataforma da BPI.
Eu sei que algumas pessoas estão com problema de acesso, estou aqui me esforçando junto à BPI para tentar resolver. Se ninguém tiver mais perguntas, né? É isso. Eu posso fazer uma Queria, colocação? claro. Obrigada. Ah, não posso deixar aqui minha orientadora escapar, né? Então, Obrigada, Cone. Obrigada pela apresentação, excelente, como sempre. Não, eu queria fazer só duas colocações que eu já tinha até colocado no site também. A própria Cone me pediu uma vez para escrever um artigo, um paper, eu não me lembro direito, sobre essa questão das marcas que podem ter uma conotação pejorativa, né? E na pesquisa que eu fiz, eu descobri umas coisas interessantes. Uma delas é que existe a concessão de marca também para a palavra senzala, quando não é pejorativa, né? O Instituto Casagrande Senzala, do Darcy Ribeiro, e a marca crioulo também, que é uma marca muito polêmica, né? Acontece que no Brasil o termo crioulo também se refere a alguma coisa que seja nativa. Então, cavalo crioulo, milho crioulo, queijo crioulo. Então, existem muitas concessões de registros de marcas para a palavra crioulo. Até existe na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, uma marca de queijo também, o queijo crioulo, que está em tudo quanto é canto. E aí as pessoas falam, é porque é preconceituoso e tal. Mas não, quer dizer, até era o caso de deles pensarem num rebranding, né? Mas inicialmente queijo crioulo foi com esse intuito de colocar assim como se fosse um queijo local, feito de vacas crioulas, né? De leite de vacas crioulas. E também a Pentis, que a Cone bem colocou aí, eu tenho acompanhado o trabalho deles, eu acho revolucionário também, porque eu também fiz uma pesquisa sobre pobreza menstrual uns tempos atrás, e uma das queixas que existia era da população trans também, porque os homens trans menstruam e eles são obrigados a usar calcinha. Então, a Pentis parece que ela está suprindo essa demanda também. Então, existe uma série de outras progressos, né, nesse sentido, e é interessante ver É, isso tudo, né? e, Como que o é, INPI vai se virar? e é uma realidade. E no Pentes, a princípio, até comentando, eu acabei não colocando aqui no slide, lembrei era o que eu estava falando. Pentes, a princípio, foi indeferido pelo NPI, em que pese, na verdade, a grafia não seja bem como é o termo, e eles conseguiram reverter isso judicialmente, né? Essas questões, como você colocou, desses termos novos, da uso da conotação, o que eu acho que a gente precisa rever é uma flexibilidade dentro do sistema de propriedade intelectual para poder entender quando a gente está sendo preconceituoso, quando não está, lugar de fala, a gente vai ter que trabalhar muito mais coletivo, numa análise em comitês, e não uma análise individual de um examinador individual, para poder entender estas particularidades. E entender até, por exemplo, que temos que podem ser adapt, evocativo, e de repente, no primeiro momento, você olhar isso e indeferir, mas que isso tem uma função social marcária muito importante. Então, eu vou flexibilizar essa evocatividade em função do que este produto pode gerar para a sociedade. Isso não é um Principalmente problema marca de só nosso. certificação. Uhum. Isso não é um problema só nosso, é um problema de todo mundo. Cone, eu vou só encerrar aqui por conta de tempo. Tudo bem. Infelizmente, a gente tem que ser meditadora de vez em quando com o tempo. Com um comentário aqui da Elga dizendo que em São Tomé e Príncipe, a nossa lei só estabelece proteção para a marca tridimensional e sonora. Perdão. Então, tem aqui a São Tomé. E para finalizar também, né, dizendo que ontem a Isabela Stabile trouxe a experiência da Nova Zelândia, que tem um comitê, né, que visa a prevenir que a, como é que se fala? Haja uma apropriação indevida de termos, especialmente de origem maori, por quem não tem essa legitimidade, né? Então, gente, quem tiver mais perguntas, por favor, pode enviar para o e-mail da Cone, inclusive com relação à academia do INPI, e para a gente não se adiantar aqui na hora, não se atrasar, melhor dizendo, eu já vou agradecer mais uma vez a Cone pela generosidade de trazer tanta informação para a gente. E
eu, eu vou aqui já chamar as palestrantes do próximo painel, que já estão aqui. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.